Olá, seja muito bem-vindo a mais um podcast da Roden. Hoje nós vamos conhecer o supervisor comercial Adriano Butzi, que atua na região de Santa Catarina. Vamos conhecer um pouquinho mais da sua rotina, ele vai compartilhar conosco histórias e essa experiência que ele tem sendo supervisor da região. Adriano, muito prazer em ter você aqui. Obrigado por ter vindo. Olá pessoal, tudo certo, Lívia? Prazer é meu estar aqui compartilhando um pouco, vou poder compartilhar um pouquinho sobre essa trajetória, a minha vida de Roden aí, que a gente já está aí um bom tempinho, né? Então sou o Adriano Butzi, nasci aqui em Santa Catarina, sou nativo de Itaió, onde reside meus pais e meus avós. Sou engenheiro civil, me formei aí pouquinho, logo depois que eu entrei no grupo Roden também, então formei de engenharia civil, me especializei em estruturas também pela engenharia e acabei aí nesse mesmo segmento aí da Roden, que é a construção civil, me encontrando aqui também em caminhos um pouco diferentes da faculdade, que era basicamente estudar para se tornar um engenheiro, quem sabe propriamente exercer a profissão diretamente, mas indiretamente hoje eu estou aqui na Roden, exercendo também essas qualificações e atribuições que eu acabei lá atrás estudando. Que bacana, Adriano. E quanto tempo que você está conosco? Completei neste ano aí 8 anos de empresa, estou caminhando para o meu 9º ano, então estamos aí já 9 anos quase. A gente sempre considera o próximo ano, né? A partir do primeiro dia, então eu já considero quase 9 anos aí no grupo, junto com a Roden. E quando tu iniciou aqui na Roden, tu iniciou em que função? Então, lá no início, quando eu entrei, foi pro setor do PCP, que basicamente era definições dos pedidos de engenharia. Então, lá o contato com a obra, alinhamentos, definições ali para estar passando os pedidos das portas adiante, né, antes da produção. Então, eu iniciei 1 ano, eu fiquei nesse setor do PCP, que a gente chama setor de medição interno, né, que é definição técnica. Tá. No ano seguinte eu tive uma oportunidade já de crescimento, então eu passei para a parte de supervisão de orçamentos, que foi justamente em virtude da saída de um colaborador, então eu tive essa oportunidade de crescimento, fiquei à frente desse setor com essas responsabilidades durante 1 ano também, e no ano seguinte, coincidentemente, também tive uma nova oportunidade de crescimento. Essa oportunidade, então, é o que me colocou na parte externa hoje, fazendo a supervisão comercial de vendas do estado de Santa Catarina. Lá naquele momento era de uma região determinada, em virtude de uma perda de um antigo e eternamente representante nosso aí, que contribuiu muito para a empresa, né, que era o Marcelo Stank. Tive essa oportunidade de estar podendo dar andamento na região que ele atendia. Aí de lá para cá foram histórias e a gente está aí até hoje, né? Com essa região, agora também com o estado todo em Santa Catarina, tanto na parte do varejo como da engenharia. Estamos aí indo para o 7º ano nessa lida de supervisão comercial de vendas. E tu sempre na região de Santa Catarina? Sim, no início basicamente havia ficado com... A gente procura falar o DDD 47, mas basicamente era a região aqui, Alto Vale, Litoral, que envolve basicamente essa bolha aí maior da construção civil no nosso estado, né? Claro que a gente tem outros extremos que também é muito importante, o sul, o extremo oeste, o norte também, mas basicamente era onde está mais o conglomerado maior de construtoras e demandas de obra, né? Principalmente litoral e médio e alto vale. Pois é, indo nessa linha, né, Adriano? Então vamos lá. Tu chega a pegar litoral e o oeste. Qual que é a diferença? Assim, o que normalmente pedem? É o mesmo produto? Pedem produtos diferenciados, personalizados com algum item diferente, amadeirado? Enfim. Certo. Hoje a gente tem bastante particularidade quando a gente fala no nosso litoral catarinense, porque ali a gente tem desde um público de entrante aí na questão de acabamento, até um público do altíssimo padrão. Então, quando a gente fala propriamente do litoral, vai ter inúmeras gamas de cliente. Tem o cliente mais exigente, que ele é a porta laqueada, com customização, com cores, com detalhes, que é o fato exclusivo do alto padrão. Também tem o cliente que ele vai ser o médio ali, que é o padrão da porta convencional, né? E às vezes a gente acaba também pegando um pouquinho mais... não é bem o econômico, mas é um público que ele é mais
destinado a um custo, né? Mas quando a gente fala de regiões, o litoral é o que mais tem esses desafios. Tá. Quando a gente vai mais para um extremo oeste catarinense, ele é um público já mais bairrista, então ele tem já as suas culturas e os seus padrões. O amadeirado, a gente pode usar de exemplo, não é um produto que hoje tem tanta força, já teve o seu ápice, só que hoje com a porta laqueada branca ela tomou basicamente o mercado, então é uma aceitação muito grande, até por questão de acabamento, né? Então ele tem uma harmonia melhor desde uma pintura, de um piso, de um móvel. Ainda tem sim suas peculiaridades, o oeste catarinense trabalha um pouco, só que o amadeirado ele ficou muito destinado à rede hoteleira, a um público mais entrante, quando a gente tem um toque um pouco mais de cronograma financeiro, né? Custo-benefício. Mas basicamente é a porta branca. O nosso sul, ele é uma região que ela tem muita força, o sul do estado ainda na madeira dura, então ele é um público que trabalha muito ainda com a parte de portas cruas para invernizar ou propriamente a porta laqueada, mas na porta de madeira dura, né, de lei, que a gente trabalha. O sul tanto que a gente tem inúmeras madeireiras que ainda se localizam lá. E a parte do norte ele tem uma mescla, desde a parte da porta laqueada, a porta branca, né, que a gente chama, também um pouquinho aí da parte da porta convencional de madeira, lâmina, invernizada, né, também. Mas hoje os maiores desafios aí é o litoral e o nosso médio e alto vale, que é onde está realmente aquela bolha de construção civil, né? Legal. Hoje o que acontece, algumas particularidades da região de Santa Catarina, é que a gente está basicamente no coração do sul, é onde basicamente está a grande parte dos fornecedores de portas, onde a gente tem a maior fonte de matéria-prima, que é a madeira. Então, o que acontece? A gente tem inúmeros desafios de atender um cliente sabendo que ele tem inúmeras opções de mercado, só que ao mesmo tempo, em inúmeras opções de mercado, nós temos que entregar um produto que seja com qualidade e que atenda a expectativa dele. Então as particularidades são desde uma porta com uma altura diferente, com uma customização, com uma cor, com um friso. Algo que está muito em alta também hoje é a customização da própria construtora. Ela quer uma porta com a sua logo já, inclusive estampada nos materiais, cores que o nosso mercado aí de arquitetos buscam bastante por customizações. Então a gente precisa ter esse senso e essa perspectiva de como tem que atender o mercado, né? A questão de, por exemplo, logística. Hoje a gente considera que Santa Catarina é o berço, é a nossa casa, porque a gente está nesse estado. Então a gente procura sempre ter já um olhar um pouco mais fino, principalmente na questão de atendimento, de trazer o cliente para cá, para ele nos conhecer também, principalmente a questão de estar próximo. Então é algo que hoje conta muito quando você vai fazer, além de uma venda consultiva, o produto que já tem o seu nome no mercado, mas também ter essa segurança para o cliente, né? Não, fantástico. Viviane, nós estamos atuando agora nesse mercado de ACM. Como é que está sendo essa aceitação para o público, esse desafio para você? Então, Lívia, nós realmente agora, após as feiras da Revestir e a FEICOM que participamos, lançamos no nosso portfólio também a esse produto do ACM, que é para justamente abranger o nosso cliente mais do público cliente final, consumidor final, através dos nossos distribuidores, com a parte de atender também as portas externas em ACM. Então, vem dando bastante resultado na questão dos nossos clientes estarem bem motivados com isso, porque por um longo período nós trabalhávamos só com a parte das portas internas, então acabava deixando um pouquinho as externas. Mas o público fino, do alto padrão, residenciais, em grandes condomínios, eles também têm essa demanda. Então está sendo bem bacana, tá? O pessoal está bem motivado aí. A gente já tem, inclusive, fizemos a abertura agora dos nossos sistemas para orçamento. Então na feira colocamos os catálogos no mercado e agora a gente está começando a fazer os orçamentos e vamos para esse mercado. É um mercado sim que ele já está há algum tempo atuando, mas a gente sabe que hoje o ACM ele é um valor agregado, ele é um produto que requer cuidado, que requer bastante atenção, e o principal foco nosso é o que? Entregar um serviço completo para o cliente. Então hoje o nosso fornecedor, o nosso revendedor,
ou propriamente, dependendo da própria fábrica, ela vai conseguir atender desde a demanda das portas internas, agora também com as portas externas em ACM. Então o intuito sempre é o quê? Trazer maior solução e comodidade para o cliente final, para ele não ter que ficar daqui a pouco trabalhando com 3, 4 fornecedores dentro da sua obra, sendo que ele pode ter Roden trabalhando a parte do ACM na porta externa ou nos fechamentos externos, pode trabalhar com as portas laqueadas internas, dependendo do porte da construção, ele pode ter a parte das esquadrias de alumínio que a gente também atende. Então, se você pega uma obra aí de um porte grande, você pode estar tendo um único fornecedor com no mínimo 3 frentes de obra, esquadrias de alumínio, portas de madeira, acabamentos ali externos, fechamentos em ACM. Então, é um mercado que a gente vê bastante potencial e é o mercado que a Roden agora também definiu e a gente está entrando junto aí nesse novo desafio também. Tá. Adriana, aproveitando que você comentou, né, das soluções que a Roden apresenta, né, nós temos outras soluções também que eu gostaria muito de, você que tem esse conhecimento técnico, da nossa porta PIDEC, da PRF30, eu queria que você falasse um pouquinho sobre elas. Então, Lívia, a nossa característica hoje de Roden, do grupo Roden, é sempre buscar através de soluções para o cliente. Então, assim, através de inovação, de produtos, de desenvolvimento para que atenda da melhor forma possível com soluções ao cliente. A gente tem aí hoje, por exemplo, você mesmo mencionou, nós nos especializamos na parte do acabamento da porta, de estrutura de porta para que tenha esse desempenho. Um exemplo é a porta PRF30. A gente sabe que o mercado hoje ele tem uma demanda muito grande disso, em virtude de segurança. E quando a gente fala em PRF, que é a parte de resistência ao fogo, é um assunto bem delicado, porque ali envolve vidas, e vidas não é como uma porta que a gente pode simplesmente trocar. Existe um cuidado maior. Nossa porta PRF30, a gente sabe que tem outros fornecedores de mercado que também comercializam, mas a gente considera que não é tão fácil hoje você ter um produto desse no mercado, então tem que ser através de segurança, que tenha toda a parte de certificações, de processos de controle, né, para que realmente atinja no mínimo o que ela deve entregar. A gente sabe também que o mercado demanda principalmente hoje a questão de atenuação acústica, seja de um ambiente, de um apartamento. Eu costumo muito usar de exemplo, propriamente porque um outro diferencial nosso da Roden hoje que a gente procura entregar as portas na versão 100% sólida por questão de atenuação acústica, devido ao quê? A gente sabe que é muito natural a juventude de hoje, a adolescência, ter o seu espaço, o seu quarto, e às vezes a parte dos pais, dos convidados ali querem ter o seu local também. Eu uso muito o exemplo do quê? Você está num ambiente, ali numa sala com seus convidados, você tem o seu filho lá no quarto, ele está jogando seu videogame, está escutando sua música, enfim. A gente tem muito esse apelo para que não tenha essa transmissão, esse atrapalho de som, de ruído. Então é através disso, de inovações, dessas tecnologias que a gente tem. Mesma coisa quando é para um ambiente, um estúdio, que precisa ter um isolamento acústico, para um determinado espaço, uma clínica, um laboratório, que precisa também ter a sala ali de atendimento. A gente tem a nossa porta PIDEC, que ela é uma porta aí bem diferenciada quando a gente fala em atenuação acústica, uma porta aí de espessura bem considerável, 45 mm de espessura, vedações no batente, folha em duplo contato, parte de guilhotina inferior, que é o dispositivo de veda porta. Então é um produto bem diferenciado e destinado a esse público que busca principalmente atenuação acústica, né? A gente tem também a nossa porta de correia embutida, parede, porta-parede, que hoje é um produto bem de acabamento fino quando a gente fala em otimização de espaço, mantendo um padrão de estético do ambiente. A gente está acostumado muito à parte de marcenarias e propriamente quem faz a rede moveleira, fazer essas portas invisíveis, que é basicamente o móvel em MDF. Só que a gente conseguiu trazer também para a parte da indústria, do nosso produto padrão, porta de correr, também tendo essa solução para o cliente. Uma porta invisível, que tem uma abertura centralizada na parede, que não vai perder o charme, vai manter o mesmo padrão de acabamento das demais portas, entregando sim solução para o cliente, né? Trabalhamos também com a porta camarão, que é uma porta aí com uma abertura que ela dobra em 2 folhas, 3, 4, até a quantidade que for necessário,
mas para também otimização de espaço, principalmente onde a porta de correr não se torna viável, tem essa opção da porta camarão, e dentre outras, né, soluções, portas com ventilações, portas com visores. Então é algo que a gente vem sempre buscando no mercado, entender a demanda e trazer solução. Entendemos que o mercado hoje ele não é mais um público e uma demanda padronizada. A gente sabe que a tecnologia vem para a indústria, vem para a parte de todos os setores. Automaticamente o cliente final ele também vai querer usufruir dessa tecnologia, seja para um produto com uma performance melhor, um produto com um acabamento, com uma customização especial. Então, hoje a Roden ela se caracteriza no mercado também muito pela questão do poder de customização e entrega de soluções para o cliente, né? Fantástico, Adriano. Adriano, eu queria voltar um pouquinho na porta Updeck, por exemplo, uma delas, né? Que existe uma película nessa borracha de vedação. E a Updeck, porque ela tem 2 borrachas de vedação. E a gente vê em alguns lugares que o pessoal não tira essa película. Eu queria que você comentasse sobre isso para o pessoal entender o porquê temos que tirar a película. Certo, Lívia. Esse é um ponto que costumamos aí nos deparar um monte de situações com clientes, né? A película, na verdade, é aquela borracha que o pessoal costuma dizer, a borracha veio na cor azul. Isso. Temos outros fornecedores de borracha que trabalham na cor verde, enfim. Na verdade, trata-se de uma película de proteção, basicamente proteção, porque a gente sabe que quando você instala a porta, a gente considera o primeiro móvel, só que ela ainda vai ter os últimos acabamentos das louças, propriamente pintura, final de pintura, a questão de fazer a parte da mobília do apartamento, da residência. Então ele serve basicamente como uma proteção. Claro que a gente sempre orienta após a entrega do produto, do apartamento, do imóvel, que seja removida essa película. Muitas vezes a construtora opta por entregar a compra, ainda manter a integridade e a proteção do produto, e propriamente outros acabam esquecendo de remover. E quando cai nesse esquecimento, é que às vezes o cliente, quando ele entra, ele não tem essa percepção que era uma película, ele entende que está estranho, que ficou, ou propriamente deixa, sem perceber que era uma película, e fica aquele acabamento chamando a atenção. Mas basicamente é uma película, deve ser removida sim após o início do uso da porta, até porque propriamente a característica do produto, da borracha, quando você remove, ela fica mais maleável, ou seja, ela vai proporcionar um fechamento melhor entre o batente e a folha, porque ela tem a propriedade dela que seja um pouco mais maleável. Quando a gente deixa a borracha, ela acaba ficando um pouquinho mais rígida e muitas vezes pode perder a eficácia, que é a vedação da passagem de luz e propriamente do som. É muito similar ao que? Louças. Quando a gente compra louças, também vem com aquela proteção, aquele isofilme azul. É muito similar a isso. Então ela é uma película de proteção e deve sim ser removida a partir do momento inicial do uso propriamente da porta. Adriano, vamos se aprofundar então, vamos voltar na porta PRF30, que eu gostaria que você comentasse essas partes mais técnicas da porta, da estrutura, para o pessoal que não conhece, que quer entender mais, se aprofundar. Então, Lívia, hoje nós temos a nossa porta PRF30 certificada por norma ABNT, né? Para justamente ter essa resistência, a PRF30, que é a resistência ao fogo 30 minutos. E isso a gente passou por vários ensaios, testes, desenvolvimentos internos para que se atinja o mínimo que a norma requer, que é os 30 minutos, mas sempre tendo uma visão de entregar um produto com maior segurança. Então ela é uma porta que ela tem todos os cuidados, desde da sua confecção, da parte de engenheirar propriamente a porta, os detalhes de acessórios, ferragens, a parte de vedação, né? Então, hoje, como que nós temos a nossa porta PRF30? Ela é uma porta com uma espessura robusta de 45 mm de espessura, caixilhos, batentes, né? A forra também de 45 mm de espessura. As ferragens hoje utilizadas, elas por normativa e por ensaios pré-definidos têm que ser 100% em inox, não pode ter nenhum componente presente, por exemplo, como o plástico, porque o plástico ele é passível de, a partir do momento que você coloca ele em contato com o calor ou o fogo em extremo, ele vai derreter. Então esse derretimento pode gerar daqui a pouco uma trava na porta na hora de você abrir, você ter o momento de ter que sair do ambiente que propriamente estava com incêndio. Então
são vários detalhes. Nós temos o nosso batente que por todo o perímetro tem a aplicação da fita intumescente. Ela é um acessório que ele é propriamente feito para que quando tenha o contato com a temperatura em altos níveis, ela tenha uma expansão e vede propriamente a passagem da fumaça ou do fogo, mas que neste mesmo tempo tenha também a possibilidade de você abrir a porta e sair ali na sua zona de fuga, rota de fuga, para que também não tenha nenhum risco. Nós temos a parte também da composição do acabamento, então é uma porta que você consegue entregar no mesmo padrão de acabamento das demais, mantendo uma perspectiva de acabamento fino, a harmonia visual, então não é algo que você tem uma diferença estética. O que a gente traz muito hoje comparativo são as P60, P90 e P120, que são as portas de escada enclausurada, que são portas metálicas. Você tem uma eficiência na parte de segurança, mas você perde aí quando a gente fala em estética. Então a nossa PRF30 hoje, que ela é basicamente para uso de acesso de unidades autônomas, ou propriamente rede hoteleira, apartamentos aí que tem pré-definido em projeto que tenha que ter a PRF30, você consegue manter uma perspectiva visual, acabamento fino, atrelado à segurança mínima que ela tem que entregar, né? Adriano, eu vou aproveitar que me fez me recordar uma pergunta no canal de atendimento de um cliente que ele veio a perguntar se poderia ele instalar uma fechadura de eletrônica. Então, uma situação que a gente acaba tendo também em rotina essa situação. O que acontece hoje? Por norma, tem que ser uma fechadura 100% em inox, por causa da questão do tempo de fusão mínimo, para que acima que chegue a uma temperatura que ela não vá acontecer o derretimento. Fechaduras digitais hoje, por exemplo, 100% inox, eu não conheço no mercado. Então, o que acontece? O pessoal acaba instalando, só que quando você tem um produto certificado com os pré-requisitos já estabelecidos, a partir do momento que você faz uma alteração, automaticamente você está trazendo a responsabilidade para si e automaticamente você está fugindo de algo que foi testado, que foi aprovado, que iria entregar aquele resultado mínimo que deveria. Hoje não é possível nas nossas portas PRF30 instalar uma fechadura digital, nós não orientamos, justamente pela questão da certificação. Mesma situação de outros acessórios, olho mágico, que também se questiona muito. A parte de poder fazer qualquer alteração na porta. Eu quero botar uma veneziana, quero botar uma passagem entre a porta para um pet ou algo assim. Vamos imaginar aí, vamos pensar as situações que podem ser customizadas. Eu quero tirar a minha fechadura convencional, botar um puxador, vou fazer mais 2, 3 furos para colocar um acessório na porta. Não é recomendado e não pode, justamente porque você tira toda a característica ensaiada e aprovada do produto, né? Adriano, compartilha então conosco ali experiências e histórias assim marcantes que foi para ti todo esse período que você atua conosco. Então, Lívia, na verdade, parte de experiências e histórias a gente acaba, por se tratar de estar na campo, todo dia é uma história e todo dia a gente vive uma experiência diferente. Algumas positivas, outras negativas, que é natural aí da nossa vida, né? Uma marcante que teve para mim, isso é bem marcante, foi uma construtora que eu, basicamente no primeiro ano que eu tive a oportunidade lá, esse desafio novo de trabalhar com a supervisão, foi uma construtora que eu comecei a fazer o contato, a gente não tinha relacionamento, foi uma construtora que depois aí de longos 5 anos, nós adquirimos a confiança dela, inclusive fizemos o primeiro fechamento do pedido, hoje já é nosso cliente aí de longa data, depois desses 5 anos, aí já foram 3, 4 obras nesses 2 anos e meio já que são clientes nossos. É uma experiência, uma realização pessoal, porque a gente que está no campo, eu costumo dizer muito que a gente garimpa a obra, a gente garimpa o cliente, porque propriamente não... Você passa na obra, muitas vezes você tenta falar uma vez com o responsável, 2, 3, até conseguir de fato encontrar ele para conversar. E essa construtora em específico, ela tinha uma confiança muito grande no antigo fornecedor dela. E é uma coisa que a gente tem que respeitar muito no mercado, da mesma forma que a Roden tem clientes aí há décadas, porque ele tem a confiança e o respeito, a gente também tem que ter um cuidado quando vai tentar conquistar um cliente. Então, foi um cliente difícil, foi um cliente que várias vezes nós participamos de cotações, fomos,
chegava a equilibrar um fator para fechamento, depois pesava a questão do relacionamento e a confiança, mas depois de muito tempo a gente eu consegui basicamente conquistar 100% da confiança e hoje é um cliente nosso aí já há longos anos. Então isso é uma experiência que marca pessoalmente porque é fruto do trabalho. Por trás de um grupo, de um nome da empresa que é a Roden, mostra que a gente também tendo determinação, não pode desistir, a gente vai a fundo e consegue conquistar as coisas. Então isso é bem marcante para mim. Tem histórias engraçadas, histórias de obra aí, principalmente quando a gente fala em edifícios que nosso litoral aí tem 30, 40 pavimentos. Aí, quando a gente chega numa obra, procura sempre falar com o responsável, seja o mestre, seja o engenheiro, às vezes o próprio proprietário está por ali. E numa dessas histórias eu acabei chegando na obra, pedi se eu conseguiria falar com o responsável, comentou que o engenheiro estava na obra, só que ele estava lá no último pavimento concretando a laje. Se eu não me engano, era um edifício de 28 ou 29 andares, isso fica marcado, né? E ele falou que podia me receber, mas só lá, eu precisava subir lá em cima. A gente, como trabalha com venda e prospecção, tem que subir. E nesse dia, a gramalheira, que é o que a gente poderia acessar, que é para quem não conhece, o elevador gramalheira é o que puxa a parte de insumos, né? Tá. Do chão até o topo da obra. Estava em funcionamento, só restou subir o quê? De escada. A gente subiu, vamos lá, né? Vamos enfrentar aí esses pavimentos, vamos subir de escada, por isso que eu digo que marca, são coisas que a gente fica marcado. Mas a gente tem um condicionamento físico. Vamos subir de escada, degrau em degrau, né? Subimos. Quando eu cheguei lá em cima, coincidentemente, demora uma questão de minutos, porque chega um pouquinho, descansa. O engenheiro havia descido. Quando eu cheguei lá em cima, pedi para falar com o engenheiro, ele falou, o engenheiro acabou de descer. Aí um menino passou um rádio novamente, ele falou, não, eu vou aguardar você aqui embaixo então. Aí como a gente brinca, né, para baixo todo santo ajuda. Aí foi um pouco mais fácil, né, mas foi um dia aí, uma obra bem... Foi um desencontro, mas foi engraçado, mas também cansativo, porque num período que era um sol, então é quente, é calor, mochila nas costas, não dá para chegar lá em cima só com as mãos abanando, tem que ter o catálogo junto, então pesa um pouco a mais, mas foi uma história bem divertida. Adriano, pois é, e aí você, comentando sobre isso, e uma obra que foi desafiadora para você? Uma obra desafiadora, Lívia? Foi, sim, que você recebeu assim, e você suspirou e falou, vamos ver como que a gente pode desenvolver. Teve alguma assim que tu se recorda? Assim, é muito... Ser específico de uma obra seria um pouco injusto. Não é bem injusto, mas por quê? Todas são, né? Todas são. Eu considero que toda obra ela tem um desafio. Seja uma obra que a gente já atendeu aqui em Santa Catarina, de 2.500 portas em um mesmo canteiro de obras, até mesmo uma obra que pode ser ali com 20, 25, 30 portas, que é o cliente que hoje ele atende esse padrão, mas que ele sempre vai almejar, daqui a pouco tá com um empreendimento maior, um volume maior. Claro que os desafios ali que a gente tem nesse meio tempo, ou especificamente por obra, são inúmeros. Por exemplo, uma obra menor. O maior desafio de uma obra pequena, pequena não gosto de tratar, todo cliente ele tem a sua obra. Para ele vai ser a obra... A obra menor ela sempre vai ser menor só comparada à próxima que ele quer. Tá. Então uma obra de pequeno volume, ela vai ter o principal fator de desafio é o prazo. Porque você está correndo com todas as frentes de obras junto, então automaticamente você não tem um prazo muito longo para entregar. Quando a gente fala de uma obra aí potencial acima de 500 portas já, 1.000, 1.500, 2.000 portas, você tem um desafio muito grande que é a logística disso. Você não vai receber e entregar 2.000 portas em um lote só. Só que você tem que estar muito afinado a questão de cronograma de medição, cronograma de entrega, de instalação, o período ali no meio das janelas que ficam com instalação de porta até a entrega da próxima carga, do próximo lote. Então, fazer essa gestão ela requer muito cuidado. Por isso que a gente tem que ter muita importância que todos os setores do grupo hoje é importante. Então, desde lá a gente, na verdade, se considera um transmissor lá no campo. A gente é simplesmente quem leva e traz informações e faz algumas coisas acontecerem. Na parte da venda, a gente é um transmissor. Capta a demanda, orça, apresenta o produto, a solução, o cliente aceitou, fechou. A partir disso, todo mundo vai ter que estar envolvido junto.
vai entrar a parte de medição técnica com o nosso departamento técnico, vai envolver a parte de definição com o nosso departamento técnico, a produtividade, a produção, de fato, todos os setores para entregar o produto no tempo, vai envolver a logística para estar junto, fazendo a administração disso para que esse prazo não fure, vai estar a parte do faturamento, parte do financeiro. Nossa, envolve muito. Então, envolve muita coisa, uma coisa que eu sempre... O maior desafio hoje que eu vejo para todas as obras é nós conseguirmos, a gente vem sempre procurando atender da melhor forma, pegar todas essas peças e montar propriamente o quebra-cabeça. Que o quebra-cabeça é entregar a solução para o cliente. Então, cada pecinha ali vai ter que ser montada no tempo certo, na sequência certa. Qualquer peça, não adianta hoje eu querer montar, vou me estender um pouco. Sim. Eu vou ter um quebra-cabeça de 50 peças, não adianta eu querer começar a montar ele por 4 cantos e vir terminar no meio. Muitas vezes eu preciso ter um início, eu ir procurando da melhor forma possível para encaixar as peças para que chegue no final e entregue tudo certo, né? Então, o maior desafio hoje é entregar a solução para o cliente da melhor forma possível para ele e no melhor custo, no melhor tempo, que é o que basicamente o cliente precisa. Ele precisa de um agente que traga a solução. O agente somos nós, a solução é o nosso produto e ele é o nosso cliente que tem que de fato ser atendido. Adriano, nesse período que você atuando, né, como supervisor, qual é a relação que você vê assim, você e o cliente hoje? Então, Lívia, eu havia comentado no início que se a gente for pegar 9 anos atrás, eu jamais teria sonhado ou pensaria estar hoje nessa função, nesse mercado como supervisão comercial de mercado, né, da parte de vendas. Me proporcionou bastante aprendizado, então me fez crescer profissionalmente, claro, pessoalmente. E o principal fator que eu vejo é o seguinte, eu vim de uma formação que eu sempre gostei da construção civil, só que hoje eu estou tendo que o quê? Entregar um produto, ao mesmo tempo ter a tratativa com o cliente. Então isso o que acontece? Eu preciso entender, ser um medidor entre o processo da fábrica e o cliente. O que o cliente quer receber, o que a fábrica vai entregar e o que ele espera, de fato, nessa somatória de fatores. Então hoje, eu comentei também que a gente é basicamente um transmissor, porque nós lá fora temos que transmitir o nosso potencial, as nossas soluções, nós temos que enxergar no cliente a sua demanda, o que ele necessita, o que ele espera encontrar com a Roden, e nesse mesmo tempo retornar para a Roden com as informações do mercado, o que está tendo de tendência, o que o cliente vai buscar e tem buscado nos seus parceiros fornecedores, para de fato conquistar além do produto com qualidade, principalmente a confiança. Eu aprendi nesses longos anos aí já de mercado, na parte frente ao cliente, que tudo se estabelece a partir de um relacionamento de confiança. A confiança ela vai estar em inúmeros fatores. Ela vai estar desde um preço que ele entende que é justo para ele, desde a tua palavra quando você se compromete a entregar algo para ele, então ele vai considerar isso como confiança. A parte do suporte, a parte de estar envolvido com ele, desde uma mensagem respondida, não digo no mesmo momento, porque hoje o mercado ele é muito dinâmico. A gente vive uma tecnologia que ficou muito mais fácil mandar mensagem. Então, às vezes, não é instantaneamente, mas no menor prazo possível. Porque hoje a gente, para tomar uma decisão seguinte, muitas vezes aguarda uma resposta agora. Antigamente se ligava, tinha a resposta na hora e ia adiante. Hoje você manda uma mensagem para ter o retorno, então não dá tem que ter esse apelo, esse cuidado com o cliente. Então é algo que hoje eu tenho muito. O valor de ter o atendimento ao cliente. Isso é fundamental. Você tratar o cliente, seja o cliente que ele está adquirindo uma porta, até o cliente que está fechando um fornecimento de 2.000 portas. Uma coisa que eu levo muito comigo é assim, um cliente hoje, quando ele compra um bem durável, vamos falar em portas, um construtor, ele não vai comprar uma porta. Ele talvez está começando o empreendimento, está começando o negócio dele com uma porta, talvez para validar o produto, que amanhã pode virar 2.000 portas. Então eu tenho esse cuidado muito grande com o nosso cliente. O atendimento, ele tem que ser um atendimento especial para todos, seja de uma porta, seja de 2.000 portas, porque o cliente que constrói hoje, ele tem uma construtora
potencial gigante, ele começou lá atrás também engatinhando. Da mesma forma que o Adriano de 2019, quando foi meu primeiro ano de mercado, ele não é mais o mesmo do Adriano de 2025. A gente aprendeu bastante coisas, apanhou no mercado, a gente apanha justamente para quê? Para melhorar em cima do que a gente erra, porque quando a gente é cobrado ou a gente comete um erro é porque de fato tinha um potencial, uma potencial melhoria. Então constantemente hoje eu vejo no mercado e busco sempre estar melhorando, evoluindo e atendendo o cliente de uma forma que seja especial e ele se sinta confiante para sempre ter a Roden, ter o Adriano lá na frente, na ponta, como quem atende ele. Adriano, obrigada por você ter vindo, ter aceito o nosso convite. Fiquei muito feliz de conhecer a tua vivência de Roden e compartilhar todas as experiências que tu aprendeu nesse decorrer de anos. Eu que agradeço, Lívia, a oportunidade. A gente também fica feliz contar um pouquinho da história, desse crescimento junto com o Grupo Roden, desde o início até os tempos que estamos aí, né? Então eu que agradeço de fato a oportunidade e nos vemos aí logo mais, quem sabe, em outros podcasts também falando um pouquinho mais sobre produtos, sobre melhorias, propriamente as coisas que a gente sempre busca, que é o quê? O trabalho atrelado ao atendimento dos nossos clientes com soluções, né? Não, fantástico, Adriano. Com certeza nós vamos ter a oportunidade de conversar mais. Espero que vocês também tenham gostado de conhecer um pouquinho mais da vivência do Adriano aí, a atuação dele na região de Santa Catarina. Te espero no próximo podcast. Tchau!